Aleluia. Há um rio nesse lugar. E ele não é o rio Paraná, não é o rio Amazonas, é um rio vivo. O nome dele é Jesus Cristo. E por onde esse rio passar, tudo transforma. Aquele que não andava agora anda, aquele que não ouvia agora ouve. Por isso que nós temos que declarar com toda a nossa força, com todo o nosso ser, coroamos a Ti, Jesus, o único digno, o único que nunca vai te abandonar, o único que nunca vai deixar você na mão, esse Deus maravilhoso. É por isso que nós adoramos a Ele, é por isso que estamos aqui. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Jesus. Por isso nós coroamos, adoramos e celebramos. Que bom que você nessa noite pôde estar aqui. Talvez algumas pessoas gostariam de estar e não estiveram. Você já parou para pensar que às vezes nós valorizamos alguns convites quando é tarde demais? Fiquei pensando, lendo algumas frases hoje no Dia das Mães. Muitas vezes frases de pessoas que estão com saudade de uma mãe que nunca mais vai ver. E uma saudade que o tempo não preenche. Nada preenche. Só resta a saudade. Mas que bom que você, que se tem a tua mãe, pôde visitar. Fiquei pensando na tragédia que aconteceu essa semana. Mães que partiram, filhos que não puderam entregar o seu presente. Tantas coisas acontecem tão rápido, não é verdade? Pequenos convites, e se você pôde ir na casa da sua mãe, que bom. Celebre. Seja para tomar um café, seja para almoçar, seja para passar um tempo que for. A quantidade não é muito importante, o que importa é a qualidade, estar ali. Porque mãe é todo dia. Mãe é todo dia. Nessa noite eu tenho o privilégio de abençoar aqui um casal, que quando chegaram no culto, a irmã veio e disse: pastor, amanhã vai ter festa lá em casa. Glória a Deus. Festa é festa, né? Festa é festa com bife, festa é festa com arroz com feijão, festa é festa. E eu quero chamar o irmão Décio e a sua esposa, se a família quiser vir junto. E eu quero orar com eles e abençoar eles. Pode vir aqui, irmãos, pode vir aqui em cima. Amanhã eles vão fazer 30 anos de casado, glória a Deus, aleluia. É para aplaudir, é para celebrar, é para exaltar, é para dizer que a família era, é e sempre será a base de uma sociedade. E o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o que fez a diferença foi Jesus na vida de vocês, até agora. Tem mais alguém aqui que nesses dias está fazendo aniversário de casamento, 30, 10, 1, 2, enfim? Pode vir aqui, irmãos, pode vir aqui. Nós vamos orar, quero convidar os irmãos, pode vir aqui em cima também. Tem mais alguém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé e estender a sua mão aqui para esses queridos que são bênção na nossa vida, que possam continuar mais 30 anos, se Deus quiser, e Ele quer, se Deus dá saúde, né? Mas cada dia, um dia de cada vez, que vocês possam lembrar lá no Salmo 127, se eu não me engano: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, mas se o Senhor é o edificador. Pode vir, irmãos. 38 anos, glória a Deus, aleluia, né? E daqui um dia temos algumas bodas aí para celebrar 50, 60, né? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses 3 casais aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por cada dia que juntos, homem e mulher, celebraram o casamento, celebraram, ó Pai, essa dádiva tão poderosa, maravilhosa e preciosa que é a família.
Pai, que a tua bênção seja sobre a vida do Décio como sacerdote do seu lar, seja sobre a vida do Loreno como sacerdote do seu lar, seja sobre a vida do Nilo como sacerdote do seu lar. Sela esses homens, para que eles possam continuar sendo sacerdotes no lar deles. Sela também as suas esposas como auxiliadoras, como mulheres de Deus. A descendência, os filhos e os netos, nós abençoamos eles e declaramos toda sorte de bênção sobre a vida deles, saúde física, emocional e espiritual. Que a tua presença nunca falte no casamento deles, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Parabéns, irmãos. Parabéns. Parabéns em nome de Jesus. Parabéns, irmãos. Parabéns, podem sentar. Que maravilha poder celebrar isso. Então, se você às vezes está celebrando e sentir e quiser, pastor, hoje essa semana eu fiz, fala com a gente. E nós vamos estar aqui fazendo uma festa, vamos estar celebrando. Não interessa se é 50, muitas vezes a gente valoriza só os 50, né? As bodas de prata e de ouro, mas todo dia é uma vitória. Todo dia você, esposa, que tem suportado teu marido, você, marido, que tem suportado tua esposa, mas não no sentido de suportar aquele suporte assim, nossa, eu não suporto, mas no suporte de ser uma coluna, de ser alguém que diz, estamos juntos, eu sou teu suporte e você é o meu suporte, e juntos serão mais fortes, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo número 2. Êxodo capítulo número 2. Alguém já ouviu falar de Joquebede? Alguém conhece pessoalmente uma Joquebede? Ninguém conhece. E alguém daria o nome para a sua filha de Joquebede? Hoje nós vamos falar sobre essa mulher que tem uma história linda. Joquebede, coragem e confiança. Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que adotou e lhe deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Até aí a palavra do Senhor. Talvez eu e você nunca iremos dar o nome de nossa filha Joquebede, né? Parece um nome estranho, mas o povo judeu, eles não era muito, o que era mais importante para os judeus não era a pronúncia do nome. Tanto é que você vai ler nomes na Bíblia estranhos, muito estranhos, mas o que era mais importante para o judeu era o que o nome carregava, o que esse nome trazia. E geralmente os nomes dos filhos traziam o momento que a família estava vivendo, ou traziam o Deus que a família servia, ou trazia crenças, valores, princípios.
E Joquebede, embora não pareça muito bonito a sua pronúncia, o seu significado é maravilhoso. Joquebede significa Jeová é a glória, Deus é a glória. Olha que nome poderoso. Não poderia ser diferente o nome dessa mulher. Essa mulher foi mãe de Moisés. Moisés, o libertador do povo de Israel, um tipo de Cristo. Moisés estava apontando para Jesus, dizendo: olha, eu vou libertar vocês do Egito, mas vai vir um Jesus, vai vir o Cristo vivo, que vai libertar o mundo inteiro do pecado, da injustiça. Ele vai se sacrificar, e comemoramos esses dias a Páscoa, o sacrifício vivo, que desceu do céu, se esvaziou, se fez homem, e habita hoje no meio de nós, através do Espírito Santo. E a história de Joquebede é uma história muito linda, porque ela tem muitos detalhes. Como eu falei no início, muitas vezes a nossa vida, ela é marcada por detalhes. Uma carona que recebemos que muda a nossa história. Uma carona que, a princípio era uma carona, mudou a história da minha casa. Foi nessa carona e através do amor que nós conhecemos o Cristo vivo, Jesus. Detalhes, pequenos detalhes que às vezes passam por nós e nós não percebemos. E a história de Joquebede, a história do nascimento de Moisés, dessa mãe confiante e corajosa, ela tem algumas pérolas. Aliás, a mãe sempre tem pérolas, não é verdade? A mãe sempre tem algo na manga. E às vezes, o que é mais maravilhoso na mãe, não é o grande presente que ela vai te dar, mas é aquele cafuné, aquele carinho, aquela coçada. Não é talvez o grande passeio que você vai fazer, mas é sentar com o filho e conversar com ele, dar atenção a ele. Mãe, eu penso que tanto a mãe, mais é a mãe, né? Talvez o pai a gente não lembre tanto disso, mas quantas vezes a mãe é a primeira a levantar e a última a dormir. Um amor sacrificial, um amor que deixa de comprar alguma coisa para ela, para comprar para você, para comprar para mim. Eu vou me virando assim mesmo. Quantas vezes eu cheguei de madrugada em casa, e para quem conhece um pouco do Rio Grande do Sul, sabe que o frio daqui não se compara nem de perto ou de longe ao frio de lá. Frio, muito frio. E aquela luz na cozinha ligada, esperando o filho voltar para casa. Eu não consegui dormir. Ela dizia: eu não consegui dormir. Então eu levantei para lavar meus pés na água quente, enfim. Detalhes que marcam a nossa vida. Palavras que falam muito mais do que 1000 conselhos. Um amor incondicional. E assim é a história de Joquebede. Joquebede nasceu ou foi mãe num momento muito difícil da história do povo de Israel. Imagine você ser mãe num momento de uma ditadura cruel, aonde estava dizendo: olha, todo filho que nascer, todo filho israelita que nascer homem, você jogue no Nilo, jogue no rio, mate ele. Uma grande ditadura, porque o povo de Israel estava crescendo, se multiplicando, e aquela mulher então não pensou duas vezes, não teve medo talvez de ser acusada, de ser presa. Aquela mulher não fez como a maioria das pessoas que estavam fazendo ali, murmuravam, reclamavam. 400 anos o povo de Israel estava ali preso, e talvez Joquebede poderia dizer: nós vamos ficar aqui para sempre, então vou matar esse menino também, não adianta nada mesmo, acho que Deus se esqueceu da gente. Mas ela não temeu a morte, nem se preocupou com o que o faraó ia pensar dela, porque ela queria salvar o seu filho.
Ela queria salvar aquilo que mais tinha valor na vida dela, filho. E ela nem sabia que Moisés, 80 anos depois, seria o libertador, o tão sonhado e clamado libertador de Israel. Ela não sabia disso, porque não interessa se o filho vai ser um grande profissional, um médico, um professor, enfim, ou se ele não vai ter uma formação de destaque, uma carreira de destaque. Filho é filho, é amado, é querido, é descendência. E é interessante, se você ler Deuteronômio, você vai ver que Deus não fala muitas vezes para o povo: vocês têm que lutar, vocês têm que investir em guerras, vocês têm que investir em armas. Mas Deus fala, pelo menos nos 3 capítulos de Deuteronômio: cuidem dos seus filhos, ensinem a palavra aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos com persistência, porque filho não é apenas um herdeiro, não é apenas algo que é sangue do nosso sangue. Filho é continuidade, continua. E Deus nunca quis que os princípios que Ele implantou fossem parar. E é porque a família é viva, é poderosa, que nós estamos aqui hoje. Nós somos frutos de homens e mulheres que, assim como Joquebede, tiveram que ter coragem para defender as famílias, defender os seus princípios, defender os seus valores, numa sociedade que diz assim: não, isso aqui, agora os tempos são outros. Os tempos são outros. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. E a história de Joquebede nos fala sobre isso, sobre essa coragem. Joquebede fez o possível para que aquele bebê não morresse. Fez o possível. Quando você olha para o teu filho, o que você vê? Alguém certa vez brincando, disse: olha, quando eles são pequenininhos, dá vontade de morder, Depois, quando são grandes, às vezes querem matar. É interessante que a palavra diz assim que Joquebede viu que Moisés era bonito, e essa palavra, sim, talvez vocês não... Eu, às vezes em quando, estou lendo alguma coisa e os meus pensamentos ficam voando. Eu pensei: e se ele fosse feio? Por que o próprio Moisés escreveu? O que nós lemos, o próprio Moisés escreveu. E se ele fosse feio, será que ela ia jogar ele no rio? Tenho certeza absoluta que nem uma mãe, nem um pai vai dizer que o filho é feio ou é feia. Amém? Um filho, uma herança, uma flecha, um herdeiro, um sucessor. O entendimento de quem são os nossos filhos, de quem nos deu os filhos, o entendimento do que você, pai, você, mãe, pode semear na vida de um filho, o entendimento da altura que eles podem ir a partir de nós e da distância que eles podem ir. Esse entendimento, quando nós temos esse entendimento, nós vamos começar a ver os nossos filhos com outros olhos, com uma sequência daquilo que Deus começou em nós. Assim como o mundo diz: esse aqui o avô era assim, o pai era assim, ele vai continuar. Assim como o mundo diz isso, essas maldições que às vezes lançam, que nós como cristãos pudéssemos dizer: a partir de mim entrou Jesus na minha vida, na minha casa, meu filho vai ser melhor do que eu, o meu neto vai ser melhor do que ele, e assim por diante. Que nós pudéssemos não trazer maldição, mas trazer bênção, profetizar bênção. Meu filho é uma bênção, essa minha filha é uma bênção, que as nossas palavras têm poder. Essa semana, num dos presentes diários,
não lembro qual dia, falava sobre a graça, e falava de um pai que tinha um filho, e esse filho, como todo a criança, ela gosta de fazer bagunça. Quem gosta de fazer bagunça aí? Aí, ó, pode levantar a mão, pode levantar. Aí, ó, tem uns bagunceiros aí. Então joga os brinquedos e faz aquela festa, né? E daí, isso, aquilo, tem mais e joga. E daí vem a mãe, né? Ô, tá na hora de juntar esses brinquedos. Ah, mãe, tava tão bom, agora tem que juntar. E daí os amigos fazem o quê? Os amigos vazam, né? E fica só você. Muito amigo, né? Fica você com aquela bagunça. E agora? Ô, mãe, me ajuda aqui. Não. Então esse menino era assim. E um dia o pai chegou e disse: Pedrinho, o negócio é o seguinte: se eu voltar do trabalho hoje e você não ajuntar esses brinquedos, 7 dias sem futebol. E o Pedrinho gostava muito de futebol. O que vocês acham? Será que ele obedeceu ou não? Ele não obedeceu. Mas só que aquele dia o pai do Pedro teve um dia tão maravilhoso. Ele recebeu um aumento na empresa, ele foi promovido, ele estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que chegou em casa, viu aquela bagunça. A justiça, qual é que era a justiça? A justiça era ele chamar: ô Pedro, ó, está de castigo 7 dias. Mas ele não fez isso, porque aquele dia não era um dia de queixa, aquele dia era um dia de festa. Ele disse: filho, vem cá, vou te ajudar a juntar aqui, vamos juntar. Misericórdia, ele teve misericórdia. E não foi só isso, ele disse: hoje eu vou jogar bola com vocês. E jogam bola junto, e depois ele diz: ó, e tem mais, para encerrar, nós vamos todo mundo lá na Babali tomar sorvete. Aleluia! Isso é graça de Deus. Ele merecia o castigo, o pai trouxe misericórdia e manifestou a graça, o amor de Deus. E foi isso que Jesus fez por nós, foi isso que Deus faz todos os dias por nós. É graça, abundante graça, é graça de Deus. Mas Joquebede era uma mulher muito inteligente. Era uma mãe inteligente. Sabe aquela mãe que às vezes pega 5 pães e 2 peixinhos e faz um milagre? Aquela mãe que às vezes pega um pão e diz: nossa, só pão. E daqui a pouco ela transforma aquele pão num lanche extraordinário. Mas ela não fez muita coisa, mas ela usou ali a sua inteligência, usou. E Joquebede, ela obedeceu o decreto. Qual é que era o decreto? Lancem seu filho no Nilo. E ela obedeceu. Só que ela usou da sua inteligência. O decreto não dizia: ó, lance o seu filho de qualquer jeito. Mas o decreto deixou uma lacuna. Eu posso lançar o meu filho com um colete salva-vida, eu posso lançar o meu filho com um barco, eu posso lançar meu filho. E ela fez o quê? Ela lançou o seu filho no Nilo, mas antes construiu um cesto. Ela obedeceu a lei do faraó, mas construiu um cesto e colocou o seu filho dentro do cesto. Olha a inteligência dessa mulher. Olha a inteligência. Ela não sabia quanto tempo ia durar o cesto. Por isso ela pegou junco, pegou o betume, pegou o pinche, selou todas as coisas. E algo interessante aqui nesse detalhe. Lembra que eu falei que essa é uma palavra de detalhes? O texto diz que ela pegou o junco, o piche e o betume. E você sabia que ela não foi a primeira pessoa a usar isso? Você lembra em outra ocasião que Deus disse para um homem chamado Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus disse para Noé: faz para ti uma arca de madeira, de gover. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Noé também viveu num momento muito difícil. Se o momento de Joquebede era difícil, o momento de Noé não se compara. Imagine uma situação: o povo estava tão ruim, a situação estava tão feia, que Deus disse: olha, decidi, eu vou acabar com o mundo.
palavras minhas, abre parênteses, maldito dia que eu pensei em fazer o homem. Se Deus fosse nós, talvez nós iria falar isso, mas Deus é amor, em Deus não habita maldição, Deus habita graça. E ele olhou e disse, está lá o homem. Noé achou graça, e Deus disse, olha Noé, constrói para ti e para a tua família. Olha a importância da família. Deus parou tudo, constrói um barco, 120 anos martelando, para salvar a sua família. A nossa família tem um poder extraordinário. Foi das famílias que surgiram os maiores homens de Deus. É na família que se começa, tudo começa na família. A família é o começo, meio e fim do projeto que Deus quer implantar, está implantando e já implantou na terra. Então, se tem algo poderoso que nós devemos cuidar, é sim da nossa casa. O betume natural criado por Deus. Talvez Noé foi o primeiro construtor a usar o betume natural. Você sabia que o betume e o piche têm uma fórmula natural? Não sei quantos bilhões de toneladas existe no mundo, fontes naturais do betume. É um material com certeza extraordinário. Mas a palavra betumar, ela traz um sentido espiritual também. A palavra betumar é traduzida na língua hebraica no Velho Testamento como expiação, reconciliar, perdoar, purgar, agradar e misericórdia. Então, esse é um símbolo do que Jesus fez por nós na cruz. Jesus, e se nós olhar, nós vamos ver que Noé passou betume, selou a arca. Joquebede passou betume, selou o cesto. E quando o anjo da morte ia passar, Deus disse o quê? Passa um sangue. Já não era mais betume, agora é o sangue de Jesus. E Jesus disse, eu vou, mas vem alguém agora para habitar em você. Vocês não estarão só, estarei com vocês até o fim dos dias. Deus nunca nos deixou sozinho. Deus nunca nos deixou sozinho. Marcas de amor, marcas de cuidado. E é interessante como Deus trabalha. Eu não sei se Joquebede ficou olhando no relógio, fez um estudo naquela semana, qual a hora que a princesa ia tomar banho. Olha, ela vai tomar banho 3 da tarde, então 5 para as 3 nós vamos largar o cesto lá, ela vai chegar e vai ver. Mas a palavra diz que ela chega e vê o cesto. A pessoa certa, na hora certa, com o propósito certo. E ela manda, e a irmã de Moisés estava ali. Manda chamar quem? Uma estranha? Não, manda chamar uma mulher hebreia. Ela vai lá e chama a sua mãe. E Joquebede pôde então ser mãe de Moisés, não apenas amamentar ele, mas ensinar toda a lei, a Torá, para Moisés até ele ser desmamado. Ele conheceu o Deus dos seus pais. E depois ele foi para a corte do Egito, para conhecer a corte egípcia, porque daqui a alguns anos ele iria voltar lá, para libertar o povo, e ele precisava saber quem era o seu Deus, e qual o mundo que ele estava colocando os pés. Eu quero dizer para você, Deus faz a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, com o propósito certo. Deus não chega atrasado e nem adiantado, e Deus não capricha, porque tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz não precisa passar limpo. E talvez Joquebede não sabia o que estava acontecendo, mas Deus estava no controle. Quantas vezes eu e você passamos por situações que aparentemente está tudo certo, era o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, e isso e aquilo e mais aquilo, e agora vai, e daqui a pouco começa a fechar. Fecha uma, fecha duas, fecha 3. Puxa vida. E daqui a pouco vem uma coisa assim, tudo embaçada.
E você diz, não é isso, porque isso aqui está muito confuso. E daqui a pouco começa a clarear. Começa a abrir uma coisa aqui, abre uma coisa aqui, e abre outra coisa ali, e você diz, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Eu nunca imaginei que Deus ia... Sara nunca sonhou que ia ser mãe aos 90 anos. Você já teve o desejo de ser mãe aos 90 anos? Abraão nunca sonhou que aos 100 anos ia estar segurando um bebê no colo. Eu aprendo uma coisa aqui, que quando um projeto, um plano é de Deus, tudo pode dar errado aparentemente. Quando Ele está no controle, Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse, porque Ele é Deus. E a palavra diz lá no Salmo 139, todos os nossos dias por Ele foi escrito, como se todo já estivesse acontecido, quando nenhum aconteceu. Não existe coincidência. O que existe é o mover de Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu ando com Deus, agora pode estar tudo perfeito, se não é de Deus, eu não sou profeta do caos, mas se não é de Deus, a gente vai, e aconteceu algumas coisas comigo isso, a gente vai um pouco, e daqui a pouco começa a dar tudo errado, porque quando Deus não está no projeto, quando Deus não está no nosso sonho, quando Deus não está na nossa casa, tudo dá errado. Se o Senhor edifica o lar, a prova contrária, se a presença de Deus edifica a nossa casa, a ausência de Deus traz ruína para a nossa casa. E é isso que Joquebede nos ensina aqui. Deus tinha algo em mente, e Joquebede não entendia, mas nem por isso deixou de acontecer. Os planos de Deus para mim e para você, mesmo que a gente não entenda, às vezes a gente não entende por que Deus nos colocou com uma pessoa, por que Deus nos fez conexões com uma pessoa diferente, por que Deus nos levou a um lugar diferente. E às vezes a gente, Deus, por que isso? Por que agora eu fui conhecer essa pessoa, esse irmão ou esse trabalho? Por que antes não deu certo? Não, porque agora é o tempo. Esse é o tempo. Há tempo de plantar, tempo de colher. Tudo tem o seu tempo certo. Deus faz do jeito certo, na hora certa, com o propósito certo. Alguém certa vez estava reclamando, deitado debaixo de um pé de árvore, né, uma sombra, e daqui a pouco cai uma amora na sua cabeça. E ele disse, graças a Deus que melancia dá no chão e não nas árvores. Ele pensou em reclamar, estava num sono tão gostoso, aquela amora cai, e ele olha assim, a primeira coisa, né, justo eu, bem agora. E ele pensou e disse, graças a Deus que melancia, não era uma melancia que estava lá, porque poderia ter sido um estrago muito maior. Quando a gente tem essa perspectiva de gratidão, a gente sempre vai conseguir enxergar a vida por uma janela diferente. E Joquebede nos ensina isso. Ela viu naquele bebê algo que ninguém viu. Ela pensou, olha, esse bebê nasceu de mim, ele é meu filho. Eu não sei o que Deus tem para ele, mas no que depender de mim, eu vou fazer o possível e o impossível. Quero dizer para você, homem, mulher, pai, mãe, avó, talvez você não sabe, mas tem um projeto além, muito grande na sua vida, na sua casa, na sua história. Não é em vão que você foi criado de uma maneira única, não existe ninguém na face da terra igual a você e nunca vai existir. Deus poderia muito bem ter criado todos iguais. Não é em vão que você casou com essa mulher, com esse homem, não é em vão que você está nessa família, nessa cidade. Há um propósito. E quando nós entendemos isso, talvez hoje nós não somos chamados como pais a construir cestos para lançar os nossos filhos aí no Rio Paraná, para que eles não morram, mas talvez nós somos chamados a construir, a cultivar relacionamentos na nossa casa, são cestos de aconchego.
E aonde nós vamos selar não mais com pinche ou betume, mas nós vamos selar com as nossas orações, como as meninas aqui, a mãe que ora, o pai que ora, o avô que ora. Talvez você não vai ter condições de deixar uma grande herança, propriedades, enfim. Isso é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas se você ser o intercessor do seu filho, a intercessora do seu filho, do seu neto, ser ali aquele que está ali na brecha orando, abençoando, selando eles, tira tempo para conversar, enquanto eles querem conversar, tira tempo para estar com eles, enquanto eles ainda estão contigo. E assim, sabe o que vai acontecer? Assim eles vão entender que Deus não fez ninguém errado, que Deus fez ele menino porque ele é um menino precioso, querido, amado, é um príncipe de Jesus, que Deus fez ela uma menina linda, maravilhosa, porque ela é uma princesa de Jesus, e eles não precisam decidir que eles querem ser, porque Deus já decidiu, e tudo que Deus decide é bom, amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Não precisamos questionar Deus. Como Joquebede, nós temos algo precioso nas nossas mãos, poderoso. Filhos, netos, pessoas que nós podemos influenciar, amar. O que manteve o mundo de pé hoje, até hoje, o que manteve nações fortes ou fracas é o quanto essas nações estão investindo na base. E isso não é coisa de governo investir. O governo tem que cuidar de estrutura. Família, quem cuida de família é família. Quem cuida da família é o pai, quem cuida da família é a mãe. É eles que trazem a base, é eles que montam ali o caminho, é eles que ensinam a Bíblia. Enquanto as famílias estiverem centradas na palavra de Deus, nós vamos ter uma nação forte, independente de quem esteja no governo. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja não é isso aqui. A igreja é lá na minha casa, lá na tua casa. Quando nós instruir os nossos filhos, eles vão saber na hora de votar, em quem votar. Eles vão saber escolher, não por partido, mas por princípios, por vida, por caráter. É isso que é o mais importante. E Deus hoje quer levantar, está levantando homens e mulheres, assim como Joquebede, que tem coragem de dizer: meu filho, isso que você está aprendendo aqui na escola, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não está na palavra de Deus, não é isso que o nosso Deus nos ensina, não é isso que é a verdade, você não é isso, você é isso. Porque enquanto nós nos calar, se o bem se cala, o mal avança. Se a luz se apaga, as trevas prevalecem. Mas se a luz está ligada, se homens e mulheres como Joquebede diz: eu vou construir um cesto, eu vou selar com betume, pode até vir uma lei disso, lei daquilo, mas eu vou selar com betume, coração, com a presença de Deus. E pense o que vai acontecer quando nós nos levantarmos assim como Joquebede. Eu quero perguntar para você, pai, mãe, como você está? Como você está, mãe? Como você está, pai? Como você está, avô, filho? E nessa noite eu tenho um convite para fazer. Um convite. Talvez você está cansado, como mãe, como pai, de falar, e esperar que algo aconteça, que se mova. Esse convite é para você. Talvez esse convite é para você, pai ou mãe, ou pai e mãe e pai, que às vezes foi abandonado e teve que cuidar dessa criança sozinho, teve que dar um jeito.
E parabéns para você, que você não abandonou essa criança, que não abandonou sua descendência, não abandonou essa história, porque não é uma criança só, há um rio, há uma criança, há uma história. Não estou dizendo que foi fácil, mas você perseverou. E talvez esse convite é para você, filho, que está com saudade da mãe, do pai, e talvez está pensando, mas eu fiz tanta coisa errada. Esse convite é para você também. E esse convite não é feito pela religião, esse convite não é feito por mim, esse convite é feito por Jesus. E Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero trocar, eu quero o cansaço de vocês, porque eu já encravei na cruz o cansaço, e eu quero entregar algo leve, algo leve. Vamos ficar de pé. Se você está aí com o teu filho, com a tua filha, abrace ele agora, fique perto, se possível. E eu quero orar. Eu quero abençoar cada casa, cada lar aqui. Cada um. E se você está sozinho, por favor, em nome de Jesus, se encoste em alguém, porque nós somos uma família, nós somos irmãos, e essa palavra irmãos é tão poderosa, gente. Essa palavra irmãos, quando a gente fala irmãos, não é um sobrenome que está nos unindo, mas é um nome, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Em nome de Jesus, que ninguém fique sozinho agora. Chega junto com alguns irmãos aí, abraça junto. Nós temos uma família. Ninguém desistiu de você. Ninguém desistiu de Moisés. Ninguém desistiu. A Bíblia conta de um menino. O nome dele é meio estranho também, assim como Joquebede. Mefibosete, acho que é isso. E diz que ele tinha uma babá, e essa babá um dia correndo para lá e para cá deixou ele cair, quebrou as duas pernas. E um dia Davi disse: existe algum filho de Saul por aí? Eu quero honrar ele. Sim, existe um que foi deixado cair. Foi deixado cair. Talvez você foi deixado cair por alguém que te machucou, por alguém que te abandonou, pela própria religião, pelo próprio sistema, eu quero dizer para você que nessa noite há um rio de graça aqui nessa noite. Deus está levantando Joquebedes, homens e mulheres, que vão cuidar bem da sua casa, e essa casa será um lar de cura, um lugar de manifestação do poder de Deus. Ele está aqui nesse lugar essa noite. Ele está aqui. E Ele não olha para os nossos acertos ou os nossos erros. Ele olha para nós e diz: filhos, vocês são filhos porque eu paguei um alto preço lá na cruz. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Te damos graça porque o Senhor não quer ser apenas um Deus de longe, apenas um Deus estranho, um Deus de milagres, mas o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu e está no nosso coração, não está longe, está perto. Pai, eu te peço em nome de Jesus que a bênção do Senhor seja sobre cada família aqui nessa noite, cada um que está representando uma história, cada um que está representando, ó Pai, uma descendência. A minha oração é que sejam homens e mulheres corajosos,
que vão construir cestos e vão selar esses cestos com amor, com a palavra, com perdão, com a oração, para que esses cestos nunca afundem, e que esses filhos e filhas, assim como Moisés, sejam libertadores, na sua casa, na escola, no trabalho, onde estiver, que as famílias sejam conhecidas pela presença, não pelo sobrenome, pelas posses, mas pela presença do Deus Emanuel, pela presença do Deus vivo, o Deus que não falha, o nosso Pai. Em nome de Jesus, sela. Essa é uma noite de cura, Senhor. Cura, Senhor, corações que talvez estão longe de casa, longe da mãe e do pai. Talvez amarguras, tristezas, seja curado em nome de Jesus. Talvez amarguras por aquilo que não fizemos enquanto poderíamos fazer, e já não há mais o que fazer, Pai. É só o Senhor para nos perdoar, é só o Senhor para nos consolar. Mas agora, enquanto estamos vivos, que possamos abraçar sem medo de abraçar, possamos investir sem medo de investir. Pai, sela essa geração, Senhor. Sela essa multidão, Senhor. Sela aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Essa é a família mais linda do mundo. Mais linda, mais diferente, mais tudo. Porque aquele que é o nosso Pai, Ele é maravilhoso. E você é filho e filha de Deus. Que Deus te abençoe. Que tenha uma semana excelente. Que transborde de alegria, de paz na sua casa, no teu trabalho. Seja você como Joquebede, seja corajoso e corajosa para fazer a diferença. E ó, homens, quinta-feira é nós, hein? Espero vocês aqui 7h30. Deus abençoe, uma semana excelente para vocês. Se alguém quiser tirar foto depois aqui, pode vir.